Bom dia, Simone. Good morning, Celso. Tudo bem? Mais uma manhã, estamos aqui, né? Hoje é o dia 271 desse ano. 366. Terça-feira, 17 de setembro de 2024. Tô em Lajinha, na minha terrinha. Hoje é o nosso encontro 1077 aqui do Seis com Rafa. A glória de Deus, favor. Bom dia, Helena. Bom dia, Josiane. Gente, tivemos duas introduções, né? Tivemos uma aula sobre o livro de Apocalipse com a Ilmar sexta-feira. E ontem lemos a introdução aqui da Bíblia King James, né? E lemos o capítulo 1. Lemos o capítulo 1 todo, né? Isso mesmo. Lemos o capítulo 1 todo. Então, hoje vamos ler Apocalipse. Apocalipse 2. Vamos ver qual vai ser o filtro da nossa live. Bom dia, Nilda. Bom dia, Regi. Regi, que até que enfim ontem eu fui no funcional, né, Regi? Isso aí, muito bom te ver por aqui, viu? Isso aí. Hoje começa mais uma jornada de live dos candidatos a vereadores. Então, terça, quarta e quinta pra mim é punk, gente. Bom dia, Vânia, Berbit. Bom dia aí todo mundo que tá chegando. Ontem, o nosso filtro foi: leia, ouça, guarde e seja abençoado. Isso baseado no versículo aqui do capítulo 1, no verso 3, né? Abençoado é aquele que lê e aquele que ouve as palavras desta profecia e guarda essas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, o Apocalipse, ele vem sempre nos lembrar disso, que o tempo está próximo. O tempo está próximo, que a gente precisa estar atento aos sinais. Não posso sumir, né, Regi? Bom dia, Beni, Alice, Lucinei, bom dia, irmã Marlene. Então, o Apocalipse tem essa palavra, né? O tempo está próximo. Que a gente precisa estar atento aos sinais, atento a tudo aquilo que a gente tem vivido, para que a gente não seja enganado, né? A gente tem observado, principalmente aqui nas cartas, é um tema da Bíblia toda, mas principalmente aqui no final do Novo Testamento, um assunto muito recorrente é sobre os falsos mestres, né? E se ele é recorrente, se ele é repetitivo, é porque é um tema importante, né? Então, o livro de Apocalipse, ele vem trazer essa revelações sobre o fim que talvez a gente pense assim, nossa, mas está falando aqui, né? Ali nesse versículo, que a gente baseou o nosso filtro ontem, né? Abençoado é aquele que lê e aquele que ouve as palavras dessa profecia e guarda essas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E talvez você pense assim,
Nossa, mas se estava próximo lá naquela época e já passou tanto tempo e Jesus não voltou, será que está próximo mesmo? Será que Jesus vai voltar mesmo? Mas a mesma Bíblia diz, né, que para Deus um ano é como 1000 dias e 1000 dias como um ano. Mas independente disso, Jesus já voltou para todos que se foram. Todos passaram pela morte aqui na Bíblia. Mesmo aqueles que o Wilmar até veio nos lembrar disso, né? Não acharam o corpo de Moisés, mas a Bíblia fala que ele foi enterrado por anjos. E vamos ver como será no final. Não sabemos o nosso fim, se seremos arrebatados, se Jesus vai nos levar vamos encontrar com ele através da morte, né? E vamos ver o que tem pra gente nesse capítulo 2, que desde o versículo 17 do capítulo 1, a minha Bíblia vem em vermelho quando falas de Jesus, né? Ou do Pai, né? Da Trindade ou da Trindade, vem escrito em vermelho. Então, desde o versículo 17, onde começa ali, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Aí vem escrito de vermelho até o capítulo todo, o 2, todo o capítulo 3. Então do versículo 17 do capítulo 1 até o final do capítulo 3, está em vermelho. Está em vermelho aqui. E quem está falando é o Espírito, que no final, o Espírito Santo, porque no final do verso 22 aqui, se você for virar sua página aí do capítulo 3, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então o Pai anunciando aqui que o Espírito está presente, o Espírito Santo está presente, ele tem falado aos nossos corações. Bom dia, Rosimar, bom dia, Tônia. Então vamos ficar atentos, né? Leia, ouça, guarde e veja. E seja abençoado. Então vamos lá, esse capítulo 2 é uma carta à igreja em Éfeso. Em Éfeso. Vamos ler aqui então. Deixa eu só pegar um marcador aqui, porque eu me perco, ando lendo. Vamos lá. Vamos voltar aqui no versículo 17, como eu falei, né? E aqui vem até explicando desse trecho que eu falei, do capítulo 2 até o capítulo 3, o final do capítulo 3, é provável que essas 7 igrejas tenham sido escolhidas para receber cartas por causa das lições que elas proporcionavam a todas as igrejas. Então, essas 7 primeiras, a gente sabe que os 7, bom dia Sus, bom dia Glauci, a gente sabe que o 7 é o número da perfeição. Deixa eu até anotar aqui onde que eu tô lendo, né? Apocalipse 2, vamos começar agora. Apocalipse 2. A gente sabe que o 7 simboliza o número da perfeição. E então, essas 7 cartas, é provável que essas sete igrejas tenham sido escolhidas para receber cartas por causa das lições que elas proporcionam a todas as igrejas.
e não simplesmente porque elas representam 7 fases na história da igreja, como é sustentado por alguns intérpretes. Contudo, em qualquer período da história, pode acontecer de a maioria das igrejas refletir realidades encontradas em uma das 7 igrejas. Falei isso ontem, né? A gente precisa analisar e falar assim, em que eu estou me enquadrando nesta ou naquela igreja? E todas as igrejas aqui, a gente vai ver todas as 7, há lições de consertos. A clareza de onde estou errando, de onde preciso melhorar. São palavras de confronto. E confronto é amor, né, gente? A gente tem aprendido isso, diferente de afronta. Em geral, cada carta inclui. O que nessas cartas inclui? Primeiro, uma característica do Cristo ressuscitado, extraída da visão. 2. Elogios à igreja, mas não para as igrejas de Sardes e Laodiceia. Então tem essas exceções aqui, né? O que possui também? Ponto 3. Críticas às falhas da igreja, mas não para as igrejas de Esmirna e Filadélfia. Então aqui tem 2 igrejas que não são criticadas. E como corrigi-las, né? O que eu falei? Tem a crítica, mas tem a correção também. Você faz isso, mas faça aquilo. Você está fazendo isso? Deixe de fazer isso, faça aquilo. Quarto ponto aqui que tem nessas cartas. Uma ordem para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Quinto ponto, um compromisso com o perseverante vencedor espiritual, né? Que é vencer, conquistar. Então vamos lá. Então a primeira igreja aqui é a igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso. Deixa eu grifar aqui porque essa Bíblia aqui ela não tem subtítulo. Nas outras já vem falando, né? Que a primeira igreja é a igreja de Éfeso, que vai até o verso 7. Então vamos lá. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu vou ler, gente, até o versículo 7, depois eu venho falando aqui sobre a explicação, tá? Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Então, isso aqui são características da igreja de Éfeso. É uma igreja que realizava muitas coisas, né? Trabalhava, era paciente. E como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que dizem ser apóstolos e não o são, né? Os falsos mestres. E descobristes que são mentirosos, e tens suportado e tens paciência, e por causa do meu nome trabalhaste e não desfaleceste. Todavia, eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Então aqui primeiro Deus fala a respeito das... Voltou aqui, gente, a minha internet. Então, olha só. Primeiro, a igreja é elogiada, né? É reconhecida as virtudes dela, né? Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. Todavia, eu tenho algo contra ti, porque deixastes o teu primeiro amor. Bom dia, Claudiane. Good morning, Heidi. Lembra-te, portanto, de onde tu caístes e arrepende-te e faz as primeiras obras. Senão eu virei a ti rapidamente e removerei teu candelabro no seu lugar.
se não se arrependeres. Então, sempre a chamada, gente, é para o arrependimento. Mas isto tu tens, odeias os atos dos nicolaítas, que eu também odeio. Então, assim, Deus falando aqui a respeito de outra coisa de bom. Odiava os atos dos nicolaítas, que eu também os odeio. Também aquele que tem ouvidos, diz às igrejas: aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então aqui vem a recompensa, né? Aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E a próxima carta aqui é a carta à igreja de Esmirna. Mas vamos voltar aqui na igreja de Éfeso para a gente ler as explicações aqui de Roma. Então aqui falando sobre o anjo da igreja. Esse anjo da igreja, a gente já leu a explicação sobre ele. Que aqui, ó, a palavra grega traduzida como mistério. Não, aqui tá falando, ó. Talvez os anjos das 7 igrejas aqui mencionados atuassem como os assim chamados anjos da guarda para membros dessas igrejas. Seria como se cada igreja tivesse um anjo que aguardasse, né? Aqui é um talvez, não é uma certeza, né? Lembrando que Vilma falou sobre anjos, a gente logo imagina anjos de asa, mas nem todos os anjos são de asas, né? Éfeso era uma das maiores e mais influentes cidades do Império Romano. Então, assim, bom a gente entender onde estava Éfeso e que igreja era essa, né? Então, Éfeso era uma das maiores e mais influentes cidades do Império Romano. Era dedicado ao culto de Ártemis, ou seria Diana, que lá em Atos 19, 28 cita isso também. Bom dia, Mônica Nunes. A deusa da fertilidade. Então, quem que eles eram idólatras? O povo de Éfeso, e adoravam Ártemis, ou Diana, né? Que é a deusa da fertilidade. E faziam culto também ao imperador de Roma, que era considerado divino. Isso desde a antiguidade, né? Quanta gente tem adorado líderes políticos, né? Ai, ai. Aparentemente, a igreja de Éfeso foi plantada por Priscila e Áquila por volta de 52 depois de Cristo. Gente, me deu uma dúvida aqui agora se esses nomes na Bíblia se são de mulheres. Áquila pode ser masculino e feminino, né? Agora Priscila eu acho que é mulher mesmo, né? Bom dia, Beth. Então, olha só. Aparentemente, a igreja em Éfeso foi plantada por Priscila e Áquila por volta de 52 depois de Cristo. Paulo ministrou ali por 2 ou 3 anos. Isso lá em Atos 20 também fala sobre isso, no versículo 31. E usou a cidade como base para a evangelização da região. Então, essa igreja de Éfeso foi, assim, um alicerce ali para o ministério de Paulo. Olha só, que ficou bastante tempo, né? 2 ou 3 anos. E usou a cidade como base para a evangelização da região. Está lá em Atos 19. É quase certo que foi dessa maneira que as outras 6 igrejas em Apocalipse, né, do capítulo 2 ao capítulo 3, que a gente vai ler aqui agora, foram plantadas. Sobre as 7 estrelas e os 7 candelabros, a gente vai ver também
Aqui no... A gente já leu essa referência, tá? Então, vamos lá. Aqui do verso 2 ao 4, fala a igreja em Éfeso abandonou o seu primeiro amor, ou seja, seu amor a Deus. Esse primeiro amor, aqui está falando do amor a Deus mesmo. O maior mandamento é amar o Senhor com todo o seu ser. Isso Deuteronômio 6,5 nos fala isso, Mateus 22 também. Relacionado aqui ao verso 5, lembra-te, portanto, de onde tu caístes e arrepende-te. O arrependimento é central também, né? O fato de ela caiu não significa que perdeu sua salvação. Muito bom lembrar isso aqui, né? Era um casal, não é isso? Obrigada, Alice. Ó, Priscila e Áquila. Deixa eu até colocar aqui, ó. Um casal. Passamos por eles nas cartas de Paulo. Atos, se eu não me engano. Isso mesmo, Atos mesmo. Tá dando a referência aqui. Bom dia, Rose. Isso mesmo, obrigada, Alice. Então, eles que implantaram a igreja de Éfeso, Priscila e Áquila. Então, aqui, voltando do verso 2 ao verso 4, vem falando aqui que a igreja em Éfeso abandonou seu primeiro amor, ou seja, seu amor a Deus. O maior mandamento é amar o Senhor com todo o seu ser, né? Já tinha lido isso aqui. E aqui no verso 5, vem falando sobre o arrependimento, né? Lembra-te, portanto, de onde tu caístes e arrepende-te. Então, Roma explicando aqui, ó, o fato de que ela caiu não significa que perdeu sua salvação. Embora deixar de amar a Deus seja um assunto espiritual grave que requer arrependimento com exame de consciência, ou seja, uma mudança na mente e no coração. E envolve uma mudança associada de comportamento. Se ela não se arrepender, Cristo fará com que a igreja deixe de existir. Removerei teu candelabro. Ia deixar de existir. Isso aí. E aqui, falando do verso 6, ó, mas isto tens, odeias os atos dos nicolaítas, que eu também odeio. O que são esses atos dos nicolaítas? São explicados na carta à igreja em Pérgamo, no versículo 14 e 15. Seus atos se assemelham aos problemas da igreja de Tiatira. Então não está claro aqui esses atos dos nicolaítas, mas vamos ler mais na frente e vai explicar o que são esses atos. Então vamos lá. E aqui no verso 7, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então, Roma falando aqui, ó. Aqui a Alice até recordando aqui, ó. Diz assim a passagem que eles aparecem. Esse casal é Áquila e Priscila. Um judeu chamado Áquila, que havia chegado da Itália com Priscila, sua esposa. Aí Paulo foi morar com eles, pois eles também fabricavam tendas. Ah, obrigada, Alice, por nos lembrar isso. Qual que é essa referência? Eu dei aqui a referência. É Atos 20, 31, que você leu? Que você escreveu aqui? Depois você me fala aqui, eu quero escrever aqui do lado. Um casal que tinha unidade na linguagem. Tinha o mesmo propósito no coração. Atos 18. Até anotar aqui. Atos 18. Isso aí. Obrigada, Alice, de nos lembrar aí sobre esse casal, Priscila e Áquila. Então, olha só,
aqui no verso 7, falando, né? Aquele que tem ouvidos ouça. Repete a advertência de Jesus aos seus ouvintes no final da parábola do semeador, lá em Mateus 13, verso 9. Muito provavelmente, aquele que vencer se refere aos cristãos fiéis e obedientes, né? Aqueles que não desistirem, que não ficarem no caminho, que entenderem que precisa se arrepender, que precisa aguentar mais um pouquinho. Essa história de arrependimento tem que ser uma rotina nossa, né? Então, muito provavelmente, aquele que vencer se refere aos cristãos fiéis e obedientes. Nesse contexto, deixar de ser um vencedor significa perder recompensas espirituais. Não significa necessariamente perder a salvação. Gente, muito importante a gente falar isso aqui. Por quê? Muita gente pensa, eu não tenho conhecimento suficiente, talvez seria até interessante um dia a gente pedir o Ilmar para falar sobre esse tema, sabe? Mas a gente tem falado muito sobre isso aqui. Ah, tá joia, Alice, obrigada. Vou ler depois para refrescar minha memória. E a gente tem falado aqui muito sobre essa questão de ser salvo, e o Ilmar nos lembrou na aula que ele deu sexta-feira sobre os galardões, né? Que o primeiro, a volta de Cristo, o arrebatamento, vai ser um julgamento não de condenação, absolvição e condenação. Que quem for arrebatado vai ser um julgamento de galardões. Entregar as coroas, os méritos, Vocês lembram que o Ilmar falou isso? Está gravado lá, gente. Se quiser, vocês voltam lá. E é o que a gente tem buscado viver, um entendimento que eu não tenho, confesso que eu não tenho há tanto tempo assim. Adquiri esse conhecimento com o Pablo Marçal, confesso, honra quem tem honra, né? Que quantas vezes a religiosidade ela nos traz peso de dogmas e doutrinas de, por exemplo, você cortou o cabelo, você perdeu a salvação. Não quer dizer que quem nunca cortou vai ganhar galardão não, tá, gente? Mas eu quero dizer assim, olha como as falsas doutrinas, os falsos mestres nos enganam. Como que somos levados? Às vezes a gente lê aqui sobre falsos profetas, falsos mestres, e a gente se acha tão bambambam e pensa assim, nossa, ninguém me engana. Será? Será que não estamos sendo enganados? Será que a gente não consegue reconhecer que fomos enganados? E pior do que ser enganado, a meu ver, é o quê? Julgar as pessoas. Quantas vezes a gente tem facilidade de, com o nosso olhar, às vezes a gente não verbaliza isso, mas a gente pensa, né? E a gente peca também em pensamentos, né? Você vê que a Bíblia não fala sobre o adultério, só de pensar, de desejar, já é pecado. Então, isso não é para nos trazer peso, no sentido de, nossa, eu tô no inferno. Olha que o que falava, né, o erro aqui declarado à igreja de Éfeso é um erro que dói na gente, né? Todavia, eu tenho algo contra ti, porque deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caístes e arrepende-te. Então, o arrependimento, ele tem que fazer parte da nossa rotina. E a gente tem que entender que esse arrependimento não é ficar pescando os nossos pecados no mar do esquecimento de Deus, né?
que Deus fala, dos meus pecados, dos teus pecados eu já não me lembro mais. Quais pecados que não são lembrados por Deus? Os pecados arrependidos, os pecados confessados, sabe? Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa sobre uma situação desagradável que aconteceu e aí ele falando que tinha arrependido, que ele tinha acumulado algumas coisas e depois num momento até público assim, ele desabafou e falou eu saí como ruim porque muita gente pensou que eu entornei o caldo por causa daquela gotinha, mas na verdade aí eu comentando com essa pessoa, sabe, e falando, olha, a gente tem que às vezes tomar cuidado com deixar o balde encher. Até assim, isso me fez lembrar agora dessa conversa, mas acabou que eu nem toquei nesse assunto no sentido assim de arrependimento, nem levei para o lado espiritual, não, de confissão de pecados. Mas o que acontece? Não deixar acumular. Eu conversei com ele desse tipo. Não deixa acumular, sabe? Vai tratando essas coisinhas no coração, não deixa acumular. Por quê? Na hora que entorna o caldo, o ditado não fala isso, o que entorna o caldo não é uma enxurrada, às vezes é uma gota. Porque você está ali, ó. E isso, gente, a gente tem que trazer para o nosso relacionamento com Deus, para o nosso relacionamento com amigos, principalmente com o cônjuge. Quantas vezes, eu falo por mim, a gente não quer todo dia ter, como é que fala? DR, né? Discutir relacionamento. Mas o certo seria, sabe? Pra gente não deixar acumular. Mas essa discussão ser um momento leve, assim, de confissão também, né? De pedir desculpas. Eu queria... Nossa, hoje eu senti que eu falei aquilo, eu não devia ter falado, você me perdoa? E aí a oportunidade da pessoa também colocar para fora aquilo que causou o sentimento nela, né? E então, assim, quantas vezes a gente está indo para lugares tão difíceis de voltar, como, por exemplo, deixar o primeiro amor. Quantas pessoas estão desacreditadas nas pessoas, desacreditado nas lideranças, não só eclesiásticas, mas lideranças políticas, sabe? Com quanta gente eu converso, mas eu vejo assim que falta diálogos saudáveis, diálogos produtivos. A gente tem se enveredado muito para a fala do senso comum, sabe? Por exemplo, trazendo à tona aqui a política, né, que a gente está vivendo esse tempo. Estamos aí há poucos dias, né, de decisões tão importantes. De decidir, né, municipalmente quem vai nos representar, tanto no legislativo quanto no executivo. E a gente tem seguido essa fala da unanimidade, que é burra, né? Já dizia alguém falou isso, que eu não sei quem falou. Então, assim, será que a gente não está sendo Maria vai com as outras? De ser eco de falas vazias? Então, olha só, Roma trazendo essa verdade aqui pra gente. Muito provavelmente aquele que vencer se refere ao cristão fiel e obediente. Nesse contexto, deixar de ser vencedor significa perder recompensas espirituais. Não significa necessariamente perder a salvação. Como que está sendo passado pra gente isso? Se você pecou, que você errou, você está no inferno? Você perdeu a salvação? Não é disso que a Bíblia fala. Então, existem galardões.
O que a gente, não que salvação seja pouca coisa, salvação é tudo. Mas existe algo muito além da salvação. É a mesma coisa da gente pensar na paternidade humana e na maternidade. Existem filhos muito rebeldes que abandonam o amor, que não reconhecem que tem um lar. Mas eles deixam de ser filhos. Lembrando que ser filho, a Bíblia é muito clara também, que há criaturas, bom dia Brasilina, que há criaturas e há filhos. Deus criou, o homem e a mulher os criou a natureza, criou tudo, né? A gente lê ali em 1 Gênesis. Mas a Bíblia é clara quando fala quem é considerado filho de Deus. Então, quando você se torna filho, quando você se rende a essa maravilhosa graça e que a gente alcança a salvação, não quer dizer que é salvo para sempre, porque a Bíblia fala também da apostasia. A Bíblia fala também contra a blasfêmia do Espírito Santo, que é o único pecado que não tem perdão. E quem blasfema contra o Espírito Santo não é o ignorante que não aceitou a Cristo, é aquele que se apostatou da fé. Então parece simples, parece confortável, muita gente até segue essa linha, né? De salvo para sempre. Eu não creio nessa forma, não. Diante do que a Bíblia fala aqui, né? Que o apóstata, ele está condenado. Então aqui, Paulo vem falar, é usado por Deus, né? É boca de Deus aqui, para falar características. Falta, assim, perdas de recompensas de quem, por exemplo, perde o primeiro amor. Vamos trazer isso para uma forma mais palpável para a gente entender. Quantas vezes um relacionamento íntimo, que a Bíblia compara constantemente, né? Cristo e a igreja como um casal. Então, assim, é muito pertinente a gente trazer isso para o nosso dia a dia. Acredito que a maioria aqui sejam casadas, né? Como que é difícil a gente, depois de muito tempo de relacionamento com o nosso cônjuge, a gente não perder o primeiro amor. Aquele friozinho na barriga. É claro que a gente não vai viver apaixonado como namorados, né, de novinho, porque o amor é muito maior que isso, do que a paixão. Mas a gente não pode deixar também o amor se esfriar. Então, que é exatamente aqui o que foi o problema de Éfeso. Eu tenho algo contra ti, porque deixastes o teu primeiro amor, né? Lembra-te, portanto, onde tu caístes e arrepende-te. Então é possível, ele traz aqui, Deus traz para a gente o nosso erro e ele já dá o caminho de volta. Ele já dá o caminho de volta. E então, assim, quantas vezes, às vezes em terapia, em mentorias que eu ouço, às vezes para casais, fala sobre isso, para a gente trazer a memória, traga a memória o que te trouxe, às vezes, um dia de tristeza, de descontentamento. Traga a memória o que te fez você se relacionar com seu esposo, o que te atraiu quando vocês namoravam, qual o motivo que você se casou. Trazer a memória, isso faz o quê? Acender o fogo desse amor, desse primeiro amor, da paixão, de motivos que às vezes a gente vai colocando paz de cal, né?
paz de areia por cima daqueles sentimentos, e o nosso olhar às vezes só tá um olhar crítico, um olhar destrutivo, um olhar alfinetante. Isso acontece com vocês também? Bom dia, Val. Então, voltando a essa história que eu tive com esse amigo ontem, e a ver com essa questão de perder a salvação, quantas coisas eu me envergonho do meu passado, sabe? Então, assim, que delícia é esse caminho do arrependimento. Que delícia é esse caminho que é ensinado aqui para a igreja de Éfeso. Você perdeu o primeiro amor? Então, assim, o tempo inteiro você vê que é um feedback perfeito, né? Começa falando sobre se a gente for estudar sobre técnicas de feedback, como você abordar, e quem é da área comercial, empresarial, como que você vai abordar alguém. Primeiro, as técnicas ensinam isso. Olha como que a Bíblia ensina tudo da forma correta. Primeiro você elogia, depois você fala os pontos a melhorar e finaliza com um elogio. Olha essa técnica aplicada aqui às igrejas. Primeiro Deus começou falando, né? Aqui no verso 2. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e como tu não podes suportar os que são maus. Olha os reconhecimentos aqui, as qualidades. Aí depois vem e traz o ponto de melhoria, o ponto que precisa ser reconhecido e voltar, sabe? Estou lembrando de Ana Paula Valadão cantando, né? Cantando a Bíblia. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque se continuar e for... Quando fala aqui de deixar o primeiro amor, não quer dizer que deixou de amar. Quantas vezes o nosso relacionamento está nesse ponto? Eu esqueci do primeiro amor. Sabe, às vezes você está... Mas você não deixou de amar. Você não deixou de, às vezes, de reconhecer coisas que lá no primeiro amor você ainda não conhecia, porque não tinha convivido o suficiente. E se a gente for trazer isso para o nosso relacionamento com o pai, o papai, o Abba, talvez aquele fervor de quando a gente se entregou a Cristo, talvez ele está apagado. Talvez a gente precise sempre trazer a memória. Bom dia, Jace. Como que foi esse primeiro encontro? Porque isso traz fogo, traz jovialidade. Mas naquele primeiro amor também, não era um amor forjado. Hoje, talvez você ainda está vivendo esse primeiro amor, ou eu acredito que a maioria aqui já tem um amor forjado na caminhada com Cristo. E quantas vezes a gente passa vales e picos, né, nesse relacionamento com o papai, mas a gente é forjado. A gente tem posicionamentos sérios, a gente tem se fortalecido. Mas o conselho é aqui, volta no primeiro amor, traga paixão por esse relacionamento, sabe? Não só rotinas religiosas de cumprir tarefas, traga paixão, sabe? Ontem, por exemplo, eu fiz uma coisa que tinha muitos dias que eu não fazia, que é me ajoelhar ali na minha cama e orar de tarde. Quem me conhece sabe o tanto que eu gosto de deitar depois do almoço um pouquinho. E ontem, antes de deitar para o meu cochilinho de depois do almoço, eu fui orar. Eu fui orar e me quebrantei ali diante do Pai. E confesso que isso é voltar ao primeiro amor. Como que a gente ora, como que a gente se quebranta quando no nosso primeiro encontro com Cristo. E talvez eu esteja igual à igreja de Éfeso, deixando o corre-corre do dia a dia, ou a necessidade de reposição do sono
Porque às vezes, ao invés de eu ir dormir cedo, eu estou indo dormir tarde por coisas que não me levam a nada. E não estou tendo um sono restaurador, não estou dormindo o suficiente. E estou deixando de viver esse fogo, essa paixão, que é trazer à memória coisas que às vezes eu falo da boca para fora, vamos orar sobre isso, e às vezes não estou orando nada, só estou pensando. Não tiro esse tempo gostoso de colo com o Pai, sabe? E então é necessário a gente ter esse tempo de paixão. Então deixa eu só continuar aqui lendo a explicação do verso 7 e a gente vai ficar por aqui, hein? Tô achando que a gente vai ler uma igreja por dia. Olha só, voltando à explicação aqui do verso 7 de Roma. Aquele que tem ouvidos, ouça. Repete a advertência de Jesus aos seus ouvintes no final da parábola do semeador, lá em Mateus 13, verso 9. Muito provavelmente, aquele que vencer... Então, finalizando aqui esse feedback, né? Falou elogios, falou pontos a melhorar e finalizou com elogios. É o feedback perfeito. Ele falou sobre aquele que vencer. Ele falou aqui no verso 6, né? Mas isto tu tens, apesar da crítica lá, né? De estar esfriando do primeiro amor, mas que tem conserto, e isso é só se arrepender e voltar. Mas aí o verso 6 vem fechando aqui esse feedback da forma correta, né? Mas isto tens, né? Eu reconheço. Odeias os atos do Nicolaítas, que para mim ainda não tem clareza, a gente vai ler mais na frente, que eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, muito provavelmente, aquele que vencer se refere aos cristãos fiéis e obedientes. Nesse contexto, deixar de ser um vencedor significa perder recompensas. Deixa eu até escrever aqui, ó. Recompensas. Aquele que vencer se refere aos cristãos fiéis e obedientes. Nesse contexto, deixar de ser um vencedor significa perder recompensas espirituais. Não significa necessariamente perder a salvação. Quantas vezes você carregou esse peso? Que por causa de um vacilo, alguém te apontou o dedão e falou assim, você está condenado. Eu já passei por essa experiência, gente, de um líder religioso. Com 15 anos, 14 anos. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden para que não chegassem a comer da árvore da vida. Isso está lá em Gênesis 3, 22 a 24. E assim vivessem para sempre em pecado. A árvore da vida em vista aqui estará nos novos céus e nova terra. Apocalipse 22, a gente vai ler isso. O que é o significado de paraíso de Deus. Então, o paraíso de Deus, a vida eterna, Apocalipse já aponta para isso, que não haverá restrições. Gente, vocês pensam que coisa mais linda e maravilhosa, né, José Alves, que é viver sem restrição, sem regra, viver literalmente a liberdade. Que coisa maravilhosa, né? E isso vai estar disponível para a gente no paraíso. Aí eu te pergunto, será que veio isso à minha mente aqui agora? Se isso é uma recompensa, a árvore do bem e do mal, se isso é a recompensa, a árvore da vida, né? Aquele que vencer, então é para todos? Não estou falando que eles iam perder a salvação. Mas a Bíblia fala sobre um reino eterno. E um reino
nem todos têm acesso a tudo. Você quer estar no reino com acesso a essa árvore da vida? Eu quero. Eu quero. Bom dia, Marileide. Eu quero. Então, olha que incrível a gente pensar nisso. Senhor, eu já quero reinar aqui na terra por isso. Porque quem é reinante aqui na terra? É quem já não está, é o cristão que já não está preocupado com a salvação, gente. Isso é um assunto é um degrau que já subiu. A gente já tem que viver aqui como salvos e interesseiros mesmo. Eu tenho interesse em ter acesso à árvore da vida na eternidade. Eu quero. Porque se você aqui na terra se contenta só com a salvação, aquela história, se eu for para o céu só para lavar o banheiro, tá bom. Para mim tá bom, não. Eu sei que eu tenho mais. E como alcançar isso? O segredo está aqui, ó. Como ter acesso? Como ter o galardão da árvore da vida? Arrependendo e voltando ao primeiro amor. Não deixar morrer esse fogo, né? Deixa queimar, deixa queimar. Que fogo é esse que não pode se apagar do primeiro amor? Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o primeiro amor. Então essa manhã de terça-feira é manhã de quebrantamento, é manhã de arrependimento, é manhã de consciência, sabe? Talvez a gente vai poder parar aqui agora, ou talvez em outro momento, aqui nesse dia, não deixe passar de hoje não, de você ter esse tempo de reflexão e parar e pensar, Senhor, como era o meu primeiro amor? Me traga a memória que talvez a gente nem lembre mais como é esse primeiro amor. Traga a minha memória, papai, como era esse tempo do primeiro amor, o que eu sentia, o que me motivava, o que me movia, o que me fazia, é o que me movia mesmo, me fazia o coração palpitar. Quanto tempo talvez o nosso coração não acelera de amor? Quantas vezes, quanto tempo tem que o seu coração não acelera? Você não sente saudade, né? No primeiro amor a gente sente tanta saudade, não consegue ficar longe, não consegue. Não vamos deixar isso morrer em nós. E o que a gente está fazendo que está apagando esse primeiro amor? Porque o arrependimento, ele é uma coisa, a Bíblia fala sobre arrependimento coletivo, né? Sobre quebrantamento coletivo, mas aqui, apesar de estar falando de igreja, é coletivo, mas está falando de indivíduos, sabe? Também, um grupo de indivíduos. Lembra-te, portanto, de onde tu, aqui está falando no singular, não está falando no plural, apesar da carta ser escrita a um povo, né? A uma igreja. Mas você vê que o trato aqui, ele é no singular, ele é no pessoal. Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Olha que interessante. Apesar de estar falando para coletivo, está dando orientações para o individual, para o indivíduo. Qual vai ser o nosso filtro de hoje? Tantas coisas, né? Então hoje a gente leu só a primeira igreja,
que foi do verso do 1 ao 7. Eu acho que a gente tem que colocar no filtro aqui, reforçar o que é o alvo do feedback de Deus. Não deixe o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e arrependa-te. Não deixe o primeiro amor. E é interessante que Deus ele dá essa orientação na ordem correta. Igual a ordem aqui do feedback, né? Elogia, chama atenção e elogia, o efeito sanduíche, né? Olha só, primeiro ele pede para trazer a memória, para depois gerar o arrependimento. Porque o arrependimento verdadeiro, ele tem que ter consciência. Por que, já falei isso várias vezes aqui, esse negócio, Senhor, perdoa os meus pecados, isso não é arrependimento. A Bíblia fala, se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados. Então tem que ter confissão, tem que ter consciência. Então por isso que primeiro, não poderia estar escrito assim, lembra-te, portanto, onde tu caíste, estou lendo o verso 5. Ou arrepende-te e depois lembra de onde você caiu. Não faz sentido inverter a ordem aqui. Primeiro, a gente precisa o quê? Trazer a consciência. Bom dia, Jaque. Trazer a consciência e depois arrepender. Não deixe o primeiro amor. Lembra-te e arrepende-te. Lembra-te e arrepende-te. E aqui continua, né? E faz as primeiras obras. Então, Deus ama um coração apaixonado. Deus ama um coração apaixonado. Não deixe o primeiro amor. Lembra-te e arrepende-te. Vamos ficando por aqui, que já deu 7:06. Ai, dá vontade de ficar aqui até amanhã, né? Não dá vontade? Vocês também são assim? Eu quero acessar isso. Acessar essa consciência de que Deus olha os meus feitos, que os meus pecados não, os meus erros, as minhas falhas, naquilo que eu preciso consertar, isso não rouba de mim a salvação, mas rouba de mim galardões que eu não quero abrir mão, como, por exemplo, ter acesso à árvore da vida. Qual é o galardão? Qual é o galardão para quem vive apaixonado, para quem não esquece o primeiro amor? Comer da árvore da vida. Aquele que vencer, eu darei de comer a árvore da vida. Glória a Deus, glória a Deus. Eu acesso isso e profetizo isso na sua vida. Gente, não perde amanhã, não. Porque olha só, eu não deixo gravado. Olha que quantas revelações o Espírito Santo tem dado a gente. E é um tempo precioso que não vai voltar mais. Que está caminhando para o fim. Então vamos comer disso.
Ai, ai. Obrigada, gente. E eu profetizo isso na sua vida. Não deixe o primeiro amor. Lembra-te e arrepende-te. Helena Barbosa, Val Giacomi, Mônica Nunes, Rosemary Gambatti, Brasilina Grisante, Tônia Fonseca, Jaqueline Albérica, Celso Rodrigues, Beth Drummond, Vânia Berbet, Marileide Berbet e Jacirlene Gonçalo. Gratidão pela companhia, pela unidade. Se eu não morrer, Jesus não voltar amanhã, se não formos arrebatados, né? Amanhã a gente continua aqui no capítulo 2 e vamos ler sobre a carta à igreja de Esmirna. Vamos ver em que a gente vai se identificar com essa igreja, tá bom? Beijo no coração, façam todos uma excelente terça-feira. Tchau, tchau.